Fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade. Parte 3. Não obstante, deve ser atribuído a Lombroso o mérito de ser o primeiro a impulsionar os estudos que dariam origem à criminologia. Ele iniciou, com a sua antropologia criminal, os estudos do homem delinquente, razão pela qual tem sido considerado o verdadeiro pai da criminologia. A partir dele começam os mais diversos campos de pesquisa de elementos endógenos capazes de ocasionarem o comportamento criminoso. Inúmeras investigações científicas nos mais variados campos das ciências naturais e biológicas lograram conformar um conjunto de teorias elucidativas do fenômeno criminal. A esse conjunto costuma-se denominar criminologia clínica. Pode-se exemplificar essa corrente criminológica com alguns de seus ramos mais destacados: biologia criminal, criminologia genética, psiquiatria criminal, psicologia criminal, endocrinologia criminal, estudos das toxicomanias, etc. Todas essas linhas de pesquisa têm como traço comum a busca de uma explicação etiológica endógena do crime e do homem criminoso. Procura-se apontar uma causa da conduta criminosa que estaria no próprio homem, enquanto alguma forma de anormalidade física ou psíquica. Também todas essas teorias apresentam um equívoco comum: pretendem explicar isoladamente o complexo fenômeno da criminalidade. Em contraposição à criminologia clínica, surge a denominada criminologia sociológica, tendo como seu mais destacado representante Enrico Ferri. A criminologia sociológica propõe uma revisão crítica da criminologia clínica, pondo a descoberto que a insistência desta nas causas endógenas da criminalidade, olvidava as importantes influências ambientais ou exógenas para a gênese do crime. Aliás, para os defensores da criminologia sociológica, as causas preponderantes da criminalidade seriam mesmo ambientais ou exógenas, de forma que mais relevante do que perquirir as características do homem criminoso, seria identificar o meio criminógeno em que ele se encontra. No entanto, a criminologia sociológica em nada inova no que tange à postura de procurar uma etiologia do delito. Os criminólogos ainda insistem em encontrar causas para o crime, somente alterando a natureza destas, transplantando-as do criminoso para o ambiente criminógeno. Em suma, muda o locus da pesquisa, mas não muda a natureza claramente etiológica desta. Os estudos relativos à atuação do ambiente na criminalidade são variegados, podendo-se mencionar alguns ramos a título meramente exemplificativo: geografia criminal e meio natural, meteorologia criminal, higiene e nutrição, sistema econômico, malvivência, ambiente familiar, profissão, guerra, migração e imigração, prisão e contágio moral, meios de comunicação, etc. Ainda no matiz sociológico deve-se dar atenção em especial às chamadas teorias estrutural-funcionalistas, as quais podem ser tratadas como item apartado, tendo em vista suas peculiaridades. As teorias estrutural-funcionalistas afirmam que o crime é produzido pela própria estrutura social, inclusive exercendo uma certa função no interior do sistema, de maneira que não deve ser visto como uma anomalia ou moléstia social. A base teórica principal é ofertada por Émile Durkheim, que dá ênfase para a normalidade do crime em toda e qualquer sociedade. Aduz o autor em referência que o crime é normal porque uma sociedade isenta dele é completamente impossível. Mas, o autor vai além, chegando a reconhecer que o crime não somente é normal, mas também é necessário para a coesão social, sendo uma sociedade sem crimes indicadora, esta sim, de deterioração social.
Durkheim indica o fenômeno criminal como reafirmador da ordem social violada e, portanto, legitimador de sua existência. Toda vez que acontece um crime, a reação desencadeada contra ele reafirma os liens sociais e ratifica a validade e a vigência das normas legais.